Olá, bem-vindos à nossa última atividade do primeiro módulo do curso de energia fotovoltaica, calculando a potência para encher o açucareiro. Então, nosso experimento, ele vai buscar calcular a potência açucareira que nós temos, utilizando 3 colheres diferentes. Então, nós vamos encher o mesmo açucareiro utilizando uma colher de sopa, uma colher de chá e uma colher de café. E nós vamos pedir que vocês calculem qual a potência que isso dá, para saber se a potência é diferente com tamanhos de colheres diferentes. Nesse nosso experimento, o trabalho vai ser representado pela energia que eu vou gastar para encher o açucareiro. Essa energia ela pode ser dada por uma colher de sopa, ou seja, uma quantidade maior de energia de cada vez, ou seja, mais força vezes deslocamento. Uma colher de chá, uma força menor vezes deslocamento. Ou uma quantidade ainda menor de força, menos açúcar, por deslocamento. Lembrando que, assim como no caso da altura total da bexiga e no caso do tamanho da ladeira da bicicleta, a quantidade de trabalho permanece a mesma. Então, nosso objetivo é contar quantas colheradas vão ser necessárias para encher o açucareiro usando cada uma das colheres. O vídeo foi acelerado ou reduzido para que no final fique todos eles com 1 minuto. Então, nós vamos ter exatamente o quê? Quantas colheradas por minuto usando uma colher de sopa, quantas colheradas por minuto utilizando uma colher de chá e quantas colheradas por minuto utilizando uma colher de café. Vamos lá? Nosso primeiro passo é conhecer um pouco melhor as colheres e aí então determinar quanto de açúcar cabe em cada uma delas. Isso para nós, obviamente, tem uma relação física, nós temos que entender um pouco o que isso representa. Então, essa quantidade de açúcar transportado, ela vai representar para nós o trabalho realizado, ou seja, o quanto de energia eu estou colocando dentro do açucareiro. Essas gramas de açúcar por colher, elas vão representar para nós a energia gasta no transporte, ou seja, quanto eu estou aportando de energia, ou na somatória de todas as colheradas, qual é o total de açúcar transportado, e esse total da energia gasta, total da energia transportada, vai representar para mim todo o trabalho realizado no enchimento do açucareiro. Então, açucareiro vazio, zero de energia. Açucareiro cheio, total do trabalho realizado, total da energia gasta para transportar o açúcar para dentro do açucareiro. Então, nesse processo científico de conhecer melhor as colheres, nós vamos determinar quanto de açúcar tem em cada uma delas. Para saber quanto de açúcar tem em cada colher, nós vamos pesar 10 colheres. Então, 10 colheres de sopa de açúcar, 154 gramas. Agora, pesar as 10 colheres de chá. Então, 10 colheres de chá, 72 gramas. E, finalmente, agora pesar as 10 colheres de café. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então 10 colheres de café, 46 gramas, portanto, cada colher, 4,6 gramas. Então, com essa primeira parte do experimento, nós conseguimos determinar que a colher de sopa consegue carregar 15,4 gramas de açúcar por colherada, a colher de chá 7,1 gramas e a colher de café 4,6 gramas por colherada. Então, no cálculo da nossa potência açucareira, nós vamos filmar e encher o açucareiro utilizando uma colher de cada vez. Aí nós vamos ou estender ou comprimir a filmagem de tal forma que todas elas fiquem em 1 minuto. E aí, contando o número de colheradas, nós vamos ter exatamente o número de colheradas por minuto que nós estamos desenvolvendo o processo de transferência de energia, ou seja, de realização de trabalho dentro do mesmo período de tempo. Então, vamos primeiro à filmagem de enchendo o açucareiro com a colher de sopa.
Então agora nós vamos encher o açucareiro utilizando a colher de sopa. E pronto, açucareiro cheio. 168 gramas. Então agora anota aí quantas colheradas você contou durante o enchimento do açucareiro com a colher de sopa. Agora na segunda filmagem nós vamos encher o açucareiro com a colher de chá. Então agora nós vamos encher utilizando a colher de chá. E meia. 169 gramas. Então anota no seu caderno quantas colheres de chá nós usamos para encher o açucareiro. E finalmente, agora a filmagem enchendo com a colher de café. E agora nós vamos encher utilizando a colher de café. E meia. 168 gramas. E aí, finalmente, o último número, anota o número de colheres de café que nós utilizamos para encher o açucareiro. E aí, no final, então, vocês devem ter esses três números, que é o número de colheradas para encher com a sopa, com chá e com o café. Nosso cálculo se baseia na famosa equação de trabalho é força vezes deslocamento, sendo que o deslocamento é a quantidade de colheradas, e com isso nós temos o trabalho desenvolvido. Só que eu quero potência, né? Então, para sair do trabalho e chegar na potência, como nós vimos na questão da bicicleta, a questão toda é o tempo. Então, vou dividir o trabalho por tempo, isso vai me dar potência. Como nós temos força e deslocamento, no caso da força por tempo, é constante, que é a grama de açúcar por colher, e no deslocamento é a quantidade de colheradas por minuto. Como nós já acertamos o vídeo para 1 minuto de duração, nós temos exatamente o número de colheradas por minuto. Lembrando de álgebra, grama de açúcar por colher,
quantidade de colheradas por minuto. Nós podemos cortar embaixo e em cima as colheres e terminamos então com gramas de açúcar por minuto, que é justamente a unidade da nossa potência açucareira. Facilitar nossos cálculos, talvez uma tabela. Então nós temos para o tamanho da colher, a quantidade de açúcar que cada colher contém, o número de colheradas que vocês contaram, e aí vocês poderão calcular então qual a potência açucareira por minuto. Tranquilo? Uma discussão que nós podemos ter é se nós tivéssemos os vídeos na velocidade correta, ou seja, em vez de mudar a velocidade deles para que todos eles fiquem exatamente com 1 minuto. O que queria mudar? O trabalho é o mesmo, quer dizer, a gente sempre vai encher o mesmo açucareiro, certo? Porém, tempo muda, então a potência teoricamente mudaria, certo? E aí a gente teria que ter o quê? Uma outra tabela. E aí nessa outra tabela, em vez de nós termos então o número de colheradas por minuto, nós teremos o número de colheradas e quantos minutos eu demorei para encher. De forma que eu dividiria o número de colheres pela quantidade de tempo para ter colheradas por minuto e aí chegar realmente no valor real da potência açucareira em gramas por minuto. Se você for olhar, a relação de tamanho das colheres funciona um pouco como a relação de marcha no problema da bicicleta. De forma que se eu tenho uma colher de sopa, é como a bicicleta sem marcha. Eu não tenho a opção de pedalar mais e girar menos a roda de trás. E conforme eu chego mais próximo da colher de café, eu tenho uma bicicleta com uma marcha cada vez mais forte, uma marcha que tem uma relação que eu pedalo bastante na frente e giro menos a roda de trás, que é o que a gente usa para subir a ladeira. Certo? Então você vai pedalar mais, ou seja, um número de colheradas maior, porém fazendo menos força. E com isso, então, você acaba tendo uma potência menor para chegar no mesmo quantidade de trabalho. Mas, lembrando que esse é um curso de energia fotovoltaica, portanto, eu estou, na verdade, interessado em potência elétrica. Né? Então, como que a gente vai fazer essa analogia para a eletricidade? Nós temos que a potência vai ser, de fato, força vezes deslocamento, e nesse caso, o deslocamento é dado por colheradas por minuto, ou seja, o deslocamento do açúcar entrando no açucareiro. A força representa quantas gramas de açúcar está sendo transportada por colher. Então, nossa potência vai ser o número de colheradas por minuto vezes quanto de açúcar por colher, vai dar a nossa potência. Para a parte elétrica, a potência é dada a unidade em watts, e as colheradas por minuto vão ser o número de elétrons por segundo, certo? Então, isso é dado em amperes, e isso é dado em amperes. E a nossa força, ou seja, o quanto de açúcar vai em cada colher, quanto de energia está indo para cada elétron que se desloca, nós vamos dar em volts, que é dado tensão. Então, a nossa potência elétrica, que antes era dada em gramas de açúcar por segundo, ela vai ser dada em força, ou seja, tensão, quanto de energia eu estou passando por cada elétron, multiplicado pelo número de elétrons por segundo. Corrente, ou seja, ampere. Perfeito? Prontos para o próximo módulo?